O nome do zagueiro Vitão segue em pauta no Ninho do Urubu. O espera reforços pontuais nesta janela de transferências. Que o Palmeiras não tem a grandeza do clube rubro-negro. É difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. O Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo, o dinheiro de TV. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago para você uma reportagem trazendo aí a arrecadação bilionária do Flamengo. Veja os números aí que o Clube de Regatas do Flamengo adquiriu aí no ano de 2025. Gente, é um absurdo. Mas antes de prosseguir com o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se gostar. Vamos falar do Flamengo porque crise lá não tem. Diretor de futebol do Flamengo, José Botto, concedeu entrevista para um jornal português ao falar sobre a pressão na utilização das categorias de base do time principal. Ele cravou que o Palmeiras não tem a grandeza do clube rubro-negro. O Flamengo espera reforços pontuais nesta janela de transferências. Assim como o Flu, o sistema defensivo também é uma prioridade no Fla. O nome do zagueiro Vitão segue em pauta no Ninho do Urubu, mas o Inter vem dificultando o negócio. Isso porque o time carioca deseja incluir na negociação a dívida do Colorado pela contratação do volante Thiago Maia, algo contestado pelos gaúchos. Vitão já trabalhou com o diretor José Botto no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e vê com bons olhos uma transferência para o Rio de Janeiro. Professor Silveira, falei, teve um encontro lá no Conselho Deliberativo do Flamengo e tudo mais, e o BAP esteve lá para apresentar os números espetaculares do Flamengo em 2025 e, como se não bastasse, projetar um ano de 2026 ainda melhor. É o Flamengo absolutamente dominante no futebol brasileiro, não sei o que vai sobrar para os outros. Tem até reportagem do Rodrigo Matos. Por que BAP entende que o Flamengo tem que aumentar a sua dívida? Ele entende... Bom, deixa eu só dar alguns números aqui para vocês terem uma ideia. Receita do Flamengo foi de 2,071 bilhões. Não era nem esperada essa receita. Queria essa receita um pouco mais para perto de 2030, mas já tem essa receita agora. 700 milhões a mais em relação ao anterior. 700 milhões é muito no futebol brasileiro? Eu vou te dizer o quanto é 700 milhões. 700 milhões foi a arrecadação do São Paulo, que é um gigante, tão gigante quanto o Flamengo. Também campeão, também com uma história incrível. Então, o Flamengo, o crescimento do Flamengo foi o que arrecadou, foi a receita do São Paulo. O que vê uma diferença, é como se não fossem times de divisões, de prateleiras diferentes. O endividamento operacional foi de 96 milhões. Esse é o ponto que o BAP diz que ele poderia ter mudado, mostrando uma grande redução, já que ele fechou 2024 com 346 milhões. Ele entende que... como ele permitiu que esse endividamento caísse tanto, o clube poderia investir ainda mais. A gente vai falar vários pontos aqui sobre essa história. Olha o gráfico aí, ó, que ele mostrou, que é o faturamento do Flamengo lá em cima, aquele em vermelhinho ali. E aí um destaque, né? O crescimento de arrecadação foi São Paulo, que é a quarta bolinha ali. E aí ele fala a seguinte frase: vai haver um fosso, está se abrindo um fosso. Começa a haver um fosso enorme de distância do Flamengo para os outros clubes. Não me surpreende, porque eu estou falando isso há algum tempo já. Quem fez, fez. Quem não fez, esquece, meu amigo. Agora, contente-se com ser coadjuvante. Vamos lá, a gente tem muitos números para mostrar, mas, Mauro, vamos lá. Essas primeiras pinceladas da apresentação do BAP. Assustou todo mundo, assustou não, né? Deixou todo mundo com o pneu arriado e o rubro-negro pensando em muito mais. A apresentação foi muito contundente, né? Com muitas informações importantes. E um detalhe, né? Muito se discute até hoje, que é uma estupidez sem tamanho, inclusive na mídia, desconhecimento, desinformação. Tem que dividir melhor o dinheiro da televisão, das transmissões, porque o Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo, o dinheiro de TV. Quinta, no ranking que ele apresentou ontem, atrás de publicidade, dinheiro de bilheteria, venda de jogadores e sei lá mais o quê. É a quinta do ranking. Ou seja, o Flamengo cada vez menos depende, né, do dinheiro. Ele é importante, claro, mas não é o que puxa esse faturamento para esse nível tão elevado, né? Isso já mudou muito, já vinha mudando há algum tempo. Acho que não chega nem a um quarto do faturamento o dinheiro dos direitos de transmissão. Então, quando se discute, inclusive, como se discutiu
um percentual que dá 2,5% do faturamento do clube, talvez até menos hoje, daquela briga com a Libra, tudo que se falou, aquilo tudo, para mim, assim, é desconhecimento, ignorância ou tentativa de vender narrativas que não correspondem à realidade. Né? Como se aquele fosse o fator preponderante para um ter uma condição melhor do que outros. Quando, na verdade, tem uma série de razões que levam a isso. Né? Houve uma organização. O Flamengo, aliás, há quem tema, ou não acho que teme, não. Há quem torça. Meta os pés pelas mãos para dar tudo errado. Difícil, amigo, muito difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. Os dirigentes podem responder, inclusive, com seus próprios bens, se por acaso eles forem agirem, digamos assim, de forma que venha a levar o clube a ter problemas sérios, né? Ou por desonestidade, por incompetência, má gestão, né? Entre outras questões, pode haver afastamento. Então, existe um estatuto que protege, pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Você viu aí uma reportagem trazendo aí os principais receitas do Flamengo. Você viu Mauro César Pereira também tecendo seus comentários. E o que você achou dessa reportagem? Deixe o seu comentário e se gostar do nosso vídeo também se inscreva em nosso canal.